viva, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Mulheres com Palavra. Esta semana fecha com o Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia, e sobre isso recordemos António Nobre. Adeus, tão longe a terra, longe de tudo, longe de ti. A 30 milhas fica a Inglaterra, a 30 milhas fica a Inglaterra. A uma ou menos a morte ali. Bom dia, Luísa. Bom dia, Elisa. Bom dia. Sobre o Brexit, o que há a dizer? Quer dizer, eu sinto pena, como pessoalmente eu sinto pena porque eu sou de uma geração que viveu a esperança da grande paz, que é lindo. Lembro-me de ter 18, 19 anos e cair o muro de Berlim e nós pensarmos que agora ia ser tudo cooperação entre os povos e que íamos viver, foi um momento de utopia. Morreu logo, porque logo a seguir começou a guerra do Kuwait e do Iraque e morreu aí, e a gente percebeu que não era assim. Agora, a Inglaterra separar-se da União Europeia dá mesmo essa mesma sensação que me deu na altura o ter perdido a esperança de uma Europa unida, de uma Europa, esperemos que continuem a colaborar e que continuem as políticas em prol da sociedade europeia e do mundo, mas fico com pena, é óbvio. Elisa, é mais uma vez o desmoronar do sonho europeu? Eu não sei se será o desmoronar do sonho europeu, mas certamente tornará o sonho do Reino Unido um bocadinho mais difícil para toda a gente, para quem lá está e para quem gostaria de ir para lá. E de quem está lá e gostaria de vir, por exemplo, para cá. Nós temos cidadãos e cidadãs do Reino Unido que estão em Portugal e que também estão agora a braços com este problema de como é que vão resolver esta questão, porque se até agora era tudo muito fluido e era possível viver 6 meses no Reino Unido e 6 meses em Portugal, agora as coisas tornam-se, ou pelo menos vão tornar-se em 2020, no final de 2020, um bocadinho mais complicadas. Isto inclui também os nossos e as nossas madeirenses que estão neste momento no Reino Unido, que têm 1 ano para apresentarem candidatura ao estatuto de residente. Portanto, há uma série de procedimentos que agora vão ter que ser tomados e há uma série de mudanças que, segundo os analistas, poderão ser problemáticas. Por exemplo, relativamente ao comércio, como é que as coisas vão ficar, as importações, as exportações. Esta mobilidade forçada leva-nos a introduzir a nossa convidada desta semana. Hoje temos o prazer de ter por cá Romualda Fernandes. Nasceu na Guiné-Bissau em 1954, é jurista com mestrado em Ciências Jurídicas e Direito pela Universidade de Saint-Denis, em Paris. Tem frequência de doutoramento em políticas públicas no ISCTE, é deputada eleita pelo Partido Socialista na Assembleia da República, foi uma das 3 primeiras mulheres negras eleitas ao Parlamento português, juntamente com Joacine Catar Moreira e Beatriz Dias. É especialista em Direito Internacional aplicado às nacionalidades, Condição de Estrangeiros e Direito Humanitário, vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissário para a Imigração, assessora do Alto Comissário para a Imigração, adjunta do Secretário de Estado da Administração Interna e adjunta do Secretário de Estado adjunto da Administração Interna, como acabei de dizer. Foi Procuradora-Geral Adjunta da República da Guiné-Bissau, consultora na Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, consultora na Organização Internacional para as Migrações, consultora jurídica na Agência Americana para o Desenvolvimento na Guiné-Bissau, vogal do Conselho de Magistratura Judicial da Guiné-Bissau e assessora ao primeiro secretário da Mesa da Assembleia Municipal de Lisboa. Na Assembleia da República pertence à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e Comissão de Defesa Nacional, estas duas na qualidade de suplente. Seja bem-vinda, Romualda, a este nosso programa. Sobre o Brexit. Bom dia. Sobre o Brexit, tenho a registrar com profunda tristeza quando me refiro a questões relacionadas com o próprio movimento, a forma como nós chegamos a este processo.
ao processo que foi tudo que teve a ver com o referendo, a forma como se construíram estas respostas. E também que tem a ver com, para mim, com um sonho, como alguém disse há bocado, o sonho europeu que foi pensado, equilibrado em valores de cooperação e de partilha, e que criou toda uma geração de jovens que se veem como cidadãos do mundo, cidadãos europeus, podendo circular-se em toda a parte dos países que fazem parte da União Europeia e verem-se de um dia para o outro privados de todo esse direito e tudo que isso representa como construção de um futuro cosmopolita, um mundo onde as pessoas se possam sentir cidadãos do mundo, onde voltarmos neste momento ao fechamento para mim são maus preságios, representam maus preságios. Exatamente, disse aqui muito bem, todo este referendo acabou por ser um referendo desinformado, um referendo em que grande parte da opinião acabou por ser manipulada, com áreas do Reino Unido muito cosmopolitas, metropolitanas, que tinham e têm uma visão pró-europeia, pró-europeísta, e por outro lado grandes áreas do Reino Unido em que a desinformação chegou com a ideia de que a União Europeia roubava dinheiro aos ingleses, os ingleses é que estavam a sustentar a União Europeia, o Reino Unido iria ser invadido por hordas de imigrantes que iam roubar o lugar aos ingleses e que os ingleses iam perder a sua própria identidade e iam ficar mais pobres. E isto acabou por criar uma onda de desagrado em relação à Europa que levou os ingleses, grande parte dos ingleses, a votar contra a manutenção da Inglaterra na União Europeia. Mas também muitos ficaram em casa, por preguiça. Ainda me lembro que eu li uma entrevista ao Elton John que dizia assim: se eu soubesse que isto ia dar este resultado, eu tinha saído de casa e tinha ido votar. Portanto, muitos acharam que eram favas contadas e por isso que ninguém ia votar para sair da Comunidade Europeia. Agora saíram. Acho que a população estava já muito cansada por todo um processo em que se sentia desestabilizada, saíram e agora vamos ver o que é que vai acontecer. Não vejo o futuro muito risonho, pelo menos nos próximos anos. Mas também os ingleses são, como dizia um escritor, dizia que eles têm mentalidade de merceeiros. Eles olham só para os lucros num determinado momento, mas não olham para a indústria no sentido de conseguir no futuro multiplicar e produzir mais. Esperemos que essa mentalidade do que eles achavam que era o lucro fácil de ficarem muito mais ricos fora da Comunidade Europeia. Vamos ver onde é que os leva. E em concreto para aqui, para a Madeira, estamos a braços com a situação da comunidade venezuelana a regressar em massa. Isto será também significará um regresso dos madeirenses que estão no Reino Unido neste momento, que tem sido uma tábua de salvação para muitos madeirenses nesta altura, nesta crise que estamos a ultrapassar. Estaremos preparados para isso? Eu suponho, isto não aconteceu de um dia para o outro, e eu julgo que uma boa parte das pessoas que estão em Inglaterra, principalmente, já se foram precavendo e têm tentado informar-se sobre todos os procedimentos que têm de ter. Também é verdade que algumas, uma faixa da população que lá está, diz que provavelmente vai preferir voltar. Eu penso que também tem que ver com a incerteza do que é que vai acontecer. E se efetivamente as pessoas que lá estão e que já estão integradas perceberem que a diferença relativamente à sua condição não muda muito, a não ser
Por exemplo, a questão de terem das coisas já não funcionarem com um cartão de cidadão europeu. Mas se as pessoas perceberem que a vida não vai mudar assim tanto, provavelmente permanecem. Vamos ver. Eu penso que só podemos aferir isso daqui a um ano. É preciso um processo de muita informação. Primeiro, acalmar as pessoas para o que vem, porque o futuro é desconhecido. E as pessoas estiveram durante muito tempo a viverem num determinado estatuto que lhes davam uma segurança. E neste momento, este estatuto alterando-se, as pessoas não sabem como agir perante tudo isso. É preciso que a comunidade, sobretudo a comunidade portuguesa, organizada, as pessoas que estão mais informadas, possam ajudar e criar mecanismos mesmo, quanto que não, podendo até ser a nível de associações de imigrantes que apoiem os que lá estão, porque também nós sabemos que se há pessoas que chegaram, aprenderam inglês e estão integrados, há um grande número de população que chegou e viveu nas suas zonas como se estivessem a viver em Portugal. Nunca aprenderam inglês, não sabem falar inglês, não sabem sequer contactar. E têm pessoas intermediárias que têm que lhes ajudar e, sobretudo, também as nossas comunidades, as organizações da comunidade central, e sei que o Governo e a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas estão muito atentos a esse processo. Tem havido já muitos contactos, muitas deslocações em pedidos de informação, informar e tranquilizar. Isto é muito, muito importante para que a decisão de regresso seja tomada consciente e com os dados todos em cima da mesa, é claro. Exato. Muito bem, então eu penso que poderíamos tentar conhecer um bocadinho melhor a nossa convidada. Pois entramos logo a falar da atualidade e deixámos esta descoberta que nós fazemos neste programa da nossa convidada. Romualda, como tem sido não baixar a cabeça e seguir aquele preceito do seu pai, do seu bisavô, aquilo que o seu pai lhe deixou uma vez escrito naquele tal livro de autógrafos? Tem sido fácil? Não tem sido fácil, mas também se tivesse sido fácil, acho que não teria graça, não teria piada. Nós temos que lutar por aquilo que nós acreditamos, e lutar por aquilo que nós acreditamos quer dizer exatamente estarmos preparadas para ir vencendo, ultrapassando as barreiras diretamente. Não que o que eu não consegui resolver e ganhar concretamente neste passo, não tomar como uma derrota, a conseguir procurar sempre as lições que eu posso daí tirar para organizar e dar o próximo passo. O importante é não perdermos o foco, o objetivo do que queremos, onde queremos chegar. Para quê? E sobretudo se o que queremos é para o bem da melhoria, de uma sociedade melhor, de uma fraternidade mais justa, que é para isso que todos nós queremos. Qualquer ser humano aspira a ser feliz. E a felicidade, alguém me dizia, é difícil ser-se feliz sozinho. Nós temos de ser felizes com os outros. É verdade, é verdade. O outro ajuda-nos na construção da felicidade. Este foco que já tem, já vinha consigo ou veio agora desta fase mais espiritual, ligada ao yoga, à prática do yoga? A vida vai ensinando. Eu acho que a vida vai ensinando. Estava aqui um germozito escondido que eu fui querendo apagar durante algum tempo, porque venho de uma família com alguma tradição política e que nos primeiros tempos teve que passar por alguns dissabores, e eu então, menina, achei que, por exemplo, o meu empenhamento político, achei que tenho que me afastar o máximo que eu puder disto, porque isto da política é muito complicado, os políticos são muito mal vistos, e, portanto, é melhor uma vida mais tranquila. A verdade é que para Portugal vinha em 1968, ainda uma menina adolescente, para um colégio interno, lá estudei, fiz o meu 5º ano ainda em Santarém e depois em Lisboa, no Liceu Maria Amália, fiz o 12º ano, e foi exatamente quando se deu o 25 de Abril. A minha preocupação era formar-me, estudar, e naquela altura
querendo fazer sociologia, porque eu sempre quis saber como é que a sociedade funciona, dei um salto para a França e de sociologia acabei fazendo o direito, e ainda mais quando de regresso a Portugal tive ainda que optar por fazer a magistratura judicial. E é nesse momento de querer ajudar, estávamos nas independências, o país estava a precisar de quadros, nós estamos aí, eu em Portugal é a minha casa, mas eu sinto-me mais uma, e lá posso fazer toda a diferença. Foi então que na altura casei-me, eu e meu marido decidimos regressar à Guiné, trabalhar, dizia desde logo, política não entendo nada, até porque era um regime de partido único, nós tínhamos luz e guia que orientava tudo, e eu, oriento-me aqui com a minha cabeça e não quero nada com a política. E trabalhei na Guiné, tive essas funções todas que acabou daqui de referir. A verdade é que dá-se um episódio triste, que foi um processo completamente iníquo que acabou, e ainda por cima com ar aparente de ser tudo legal. Mas acabou num fuzilamento de 6 pessoas que na altura não mereciam aquela pena, e eu, revoltada, decido voltar para a Guiné com o meu marido e tudo, e formarmos ali então entre a política em cheio. Forma-se um partido político que se vai lutar para a democratização da Guiné, para que haja abertura política e mais partidos políticos. Fizemos esta luta e conseguimos que, efetivamente, depois de muito sofrimento e com grandes apoios que recebida em Portugal, sobretudo, de mulheres fantásticas, que sem essas mulheres nunca teríamos chegado onde chegamos. Eu quero até aproveitar este espaço para lhes render este tributo, porque foram incansáveis para que efetivamente se haja uma abertura. Missão cumprida. Regresso à Guiné e abraço ao Partido Socialista. Mas essa é antes disso eu gostaria de colocar uma pergunta. Eu sei que a Romualda teve toda essa atividade política de resistência a um regime, mas também viveu uma guerra civil e também viveu a condição de refugiada. E era isso que eu gostava de perguntar, de que forma é que tudo isto marcou e condicionou o seu percurso a partir daí? Sem este percurso, de certeza que eu não estaria de alma e coração a bater-me por estas causas, como ontem também já vos disse. Essa é a minha causa, é a minha bandeira, e onde eu sinto. Esta situação, por exemplo, de venezuelanos regressados à Madeira, fazem-me sentir o que é de repente a nossa vida estar completamente destruturada, e queremos só um ponto de abrigo, uma paz, um sítio onde nos sentimos que temos alguma segurança, e isto faz-me estar sempre presente e dizer sempre sim nestas situações, porque são situações que nós só vivendo podemos perceber o que é. E também, vivendo, também podemos valorizar, às vezes, os pequenos gestos, uma pequena palavra, às vezes um sorriso, que nos pode animar nesta luta de continuarmos a avançar. Não é com grandes sabedorias, não é com grandes, no fundo, ciências, mas é o do ser humano, estarmos perto, de sentir, de haver uma empatia. E eu aprendi toda esta luta também com o Partido Socialista, que é um partido vanguardista na área de integração, na área do apoio de imigrantes, de estar sempre ao lado dos mais fracos, daqueles que efetivamente precisam. Foram momentos muito dolorosos que eu vivi, mas ali está, eu como tento sempre tirar o melhor partido das dificuldades, fazer às vezes força das situações mais fracas. Sinto que fiquei mais forte, estou mais robustecida, e também quero eu mesmo pôr-me ao serviço destas causas e das pessoas que provavelmente vivem estas situações e que não têm apoio. A determinada altura falou aqui destas comunidades da Venezuela, é um tema que nos é muito caro. Ontem sei que esteve de visita à Ribeira Brava, onde teve a oportunidade de assistir a uma conferência da Associação Diáspora,
sobre os contributos dos que regressaram à região. Como é que vê toda esta situação desta comunidade luso-venezuelana? Eu vejo com muito interesse e acompanho com muita vontade de poder ser também alguma correia de transmissão daquilo que ouço, vejo sobre esta temática. E foi com muito agrado que eu também vi ontem esta associação da diáspora assumir a sua parte, a sua cota-parte, de poder também dar a sua contribuição, porque pessoas que passam pelas mesmas situações estão melhores preparadas para poder ajudar e controlar os outros. Primeiro, em termos de ter um levantamento exaustivo das necessidades. Às vezes não precisam já de ir pesquisar e estudar, porque eles próprios fizeram o mesmo caminho, passaram pelas mesmas dificuldades e encontraram soluções. Tentar pôr ao serviço dos recém-chegados todo este processo, todo este percurso, os caminhos, os conhecimentos que obtiveram, é uma tarefa muito importante de cooperação, de solidariedade, que é isso que nós queremos, ser todos solidários. E eu também disse ontem que o povo português recebe com espírito de solidariedade. E eu lembrei dos anos de 74, 75, logo na sequência da descolonização, em que chegou a Portugal 500 mil de pessoas que vieram em condições completamente sem trazer nada e que em tão pouco tempo se foram integrando. A integração foi feita de tal maneira, com sucesso, que hoje nem se nota marcas dessas pessoas, mas foram pessoas que trouxeram o know-how, o que sabiam, a sua forma de estar, diferentes culturas, abriram o espírito, tornaram Portugal mais cosmopolita, menos cinzento, trouxeram a felicidade, também as alegrias, outros ritmos, outros sabores, e tudo isso ajudou a que Portugal cresça e se torne o país que é hoje. E isso poderá acontecer e deve acontecer com os portugueses que regressam da Venezuela, outros regressarão, já vi, da África do Sul e do outro, que saibam e que sintam que são desejados, recebidos de braços abertos, e que estamos a contar com os seus saberes, com os seus apoios, que é para todos juntos tornarmos isto melhor, esta maneira linda, e que ficará ainda muito mais bonita com a presença deles. Exatamente, e eu lembro-me que esta semana a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, foi até à Venezuela. Lembra-nos que é uma situação que, por não estar todos os dias na imprensa, é uma situação que existe, não é por não falarmos dela que ela deixou de existir, e que a mensagem que ela recebeu das pessoas na Venezuela é: não se esqueça de nós. Portanto, também aqueles que lá estão, afirma Berta Nunes, mesmo a comunidade que não está completamente carenciada, tem várias restrições, limitações e problemas, e por isso até o próprio governo português vai tentar ajudar ainda mais, e pensando nos idosos que residem na Venezuela, anunciou que vai aumentar de 30 para 45 euros o valor mínimo a atribuir aos casos mais carenciados, porque de facto a falta de medicamentos, a falta de assistência é muito sentida, principalmente nessa faixa de idade em que as pessoas já mais idosas têm também mais necessidade de apoio. E o governo português afirma que está muito preocupado com esses imigrantes e que não os abandonará, e esperemos que assim seja. Em relação aqui à Madeira, há vários apoios, alguns deles até não estão a ser devidamente aproveitados, mas que é necessário trabalhar sobre isso, não é, Elisa? Eu penso que principalmente nós temos que começar a apostar num trabalho em rede. É fundamental o trabalho que associações como a Venecom e a Venexus, o trabalho que essas associações têm desenvolvido aqui, quer relativamente ao apoio às pessoas que chegam,
quer relativamente às pessoas que lá estão. Eu sei que a Venexus, por exemplo, tem inúmeras campanhas numa tentativa de enviar medicação que é fundamental, e eu tenho a certeza que a maior parte das famílias da Madeira já enviaram medicação para os seus familiares, coisas tão simples quanto um medicamento para o reumatismo, coisas básicas e que neste momento estão em falta. E, portanto, o trabalho destas associações é completamente meritório. A Associação Diáspora no Mundo, a forma como tem tentado mostrar que contributos é que estas pessoas que regressam podem dar à nossa comunidade, à comunidade que cá está. Isso vê-se todos os dias nas escolas. Vê-se todos os dias nas escolas com as crianças que chegam e que começam a integrar as nossas turmas, a partilha também daquilo que as crianças que cá estão não fazem ideia do que pode acontecer a alguém da sua idade. O ano passado nós tivemos, em Filosofia com Crianças, na Escola do Galeão, nós tivemos momentos de partilha em que as crianças conseguiram dizer, eu não me esqueço de um aluno que dizia, eu estive quase a vir sozinho, porque não havia dinheiro para vir mais ninguém. E é muito gostoso ouvir uma criança de 10 anos dizer isto. É mesmo. Muito complicado. É muito gostoso ouvir uma criança de 10 anos dizer isto e perceber que há tantas que acabaram por não conseguir vir sequer. Não é? E, portanto, nós enquanto país, nós enquanto região, nós temos que estar atentos a estas pessoas, temos que estar atentos também às pessoas da Venezuela que não tinham qualquer ligação à região ou ao país e decidiram que este seria o seu porto de abrigo. E eu penso que nós também temos que reformular a forma como tratamos essas pessoas, porque efetivamente essas pessoas fogem de um cenário que é um cenário praticamente de guerra, é um cenário social, é um cenário social, político, de absoluta necessidade de sobrevivência, e penso que nós temos que olhar para estas questões de uma forma um bocadinho diferente daquela que nós temos feito até agora. Até porque se trata de uma questão humanitária, não é? São pessoas, e nós no nosso sistema jurídico, mesmo do que recebe de autorizações de residências, que eu me apercebi esta manhã que a pessoa que chega tem que esperar 1 ano, 2 anos para poder beneficiar de qualquer tipo de apoio, mas é preciso apoios de emergência necessários. E depois a autorização de residência, nós temos todo um leque de possibilidades de atribuir a autorização de residência a cidadãos estrangeiros, que é preciso estar muito atento, muito particularmente nesta que diz respeito à autorização de residência por razões humanitárias. Isto é fundamental, ela existe, tem que ser e deve ser acionados, mas também é preciso que seja reforçado um dos instrumentos muito importantes de apoio, que são os gabinetes de apoio a imigrantes. Se esses apoios existem do lado para os imigrantes, também nós temos os apoios dos gabinetes de apoio de integração aos imigrantes. Portanto, existindo estas duas valências, estes dois instrumentos, fazermos um levantamento dessas necessidades, saber como é que funcionam, que dificuldades têm, para que possam dar respostas efetivas. Situações, não só informar. Mas quer isso dizer que não está a ser feito como deve ser? Não estamos a apelar a esse estatuto não será o do refugiado, não. Mas essa condição de refugiado quase, não se está a apelar a esse estatuto e está-se a seguir um procedimento normal para uma autorização de residência? Como estará a funcionar aqui da região, como entendam, não tenho esse conhecimento muito concreto, mas o pouco que vi da reunião que tive hoje de manhã com a associação, ontem, com a associação Venecom, eles próprios também ainda estão à procura de melhor caminho. Eles informam, mas precisam também de receber input para poderem ser mais eficazes. Fazem um trabalho meritório, dão aquilo que já percebi, mas quanto mais esclarecimentos, mais informações receberem, mais input,
melhor será porque há situações e situações, há casos e casos. Nós temos informação genérica para todas as situações, mas depois temos as situações muito, muito concretas, específicas, que só conhecendo a situação concreta dessa pessoa é que nós sabemos qual é o instrumento que melhor se lhe aplica para resolver o seu problema. Luísa, esta semana, quem é a mulher que ficou esquecida? Esta semana não. Qual é a mulher que está longe das bocas do mundo? A mulher da periferia. Aquela de quem nós não nos lembramos tão frequentemente. Pois, exatamente. Eu hoje trouxe uma mulher que nasceu em 1897, Cristina da Cunha, madeirense, uma mulher independente, estudiosa, que entra ali pelo século XX numa carreira de medicina que a leva a fazer o doutoramento em Coimbra, um doutoramento sobre os envenenamentos com arsénio. É só para aqueles especialistas, é melhor a gente não pensar nisto, mas se alguém estiver interessado, a Cristina da Cunha tem uma tese de doutoramento sobre envenenamentos com arsénio, mas ela foi a primeira mulher madeirense a adquirir este grau académico em medicina, e há até assim uma polémica, porque nós achamos que a Cristina da Cunha é a primeira doutorada em medicina em Portugal, depois há umas regiões que acham que tem umas senhoras que são elas, mas em princípio até foi a primeira mulher a doutorar-se em medicina em Portugal. Mas ela não ficou só por aqui, era extremamente preocupada com o direito das mulheres à educação, com o papel ativo das mulheres na sociedade e na política, e juntou-se a Adelaide Cabete, a Branca da Rosa Colasso, a Teresa Leitão de Barros, e aderiu ao Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Aqui ela teve funções diretivas na Comissão da Higiene, que era mais a área dela, e chegou a ser vogal da direção, presidida pela escritora conhecidíssima Maria Lamas. Ela também colaborava com a revista Alma Feminina, com artigos sobre higiene e saúde escolar. Não é muito lembrada, a maior parte dos madeirenses não sabe hoje quem foi Cristina da Cunha, mas acho que é muito importante lembrarmos que ela é uma das mulheres que lutou pelo lugar que hoje nós temos, pela nossa possibilidade de votar, de ter uma profissão que antes era só dos homens, que podemos participar na vida pública, ser governantes, decidir e contribuir para a sociedade. Por isso esperemos que se lembrem, e os nossos ouvintes se lembrem da Cristina da Cunha e da sua força para continuarem também a lutar pelos seus próprios direitos. Cristina da Cunha, a primeira mulher doutorada em Portugal, que é madeirense, e que não teria lugar na nova direção do CDS, que é uma direção sem mulheres e sem madeirenses. Nem mais. É verdade. É uma direção sem lugar para mulheres nem madeirenses, segundo o novo presidente, porque na direção dele só estão pessoas que tenham mérito e mereçam lá estar, e por isso é que lá está o Abel Matos Santos, um homem que faz elogios à Pitt, a Salazar e considerações inadmissíveis sobre Aristides de Sousa Mendes, a quem ele chama de agiotas dos judeus. Grande mérito. Admirável. Isto só mostra um grande desnorte daquilo que são os desígnios do CDS para o futuro Portugal. Está à procura do seu espaço, parece que está a querer concorrer com a extrema direita, e tudo isso para mim não prevejo bons resultados, porque na medida em que as pessoas, na maior parte das vezes, preferem o original à cópia. Sim, e faltam as mulheres neste guia, porque em 59 nomes da Comissão Política só há 6 mulheres, e a direção, que tem 8 pessoas, tem 0 mulheres. Ora, aqui a representatividade do sexo feminino é de facto muito pequenina, é pequenininha, mas também o novo líder diz que teve curtas horas para decidir e que decidiu pelo mérito e pelo perfil. A pergunta é: não há mulheres de mérito e de perfil no CDS? E se nós hoje temos na nossa sociedade mais mulheres doutoradas do que homens, pelos vistos,
o novo líder do CDS conhece pouco essa realidade, ou então conhece poucas mulheres, também pode ser. Também pode ser. Isso é um problema. Já está mal assessorado. É. Falta-lhe uma mulher. Falta-lhe uma mulher na assessoria para o assessorar melhor. Mas eu acho que isto, no fundo, é um elogio às mulheres que neste momento são militantes do CDS, porque isto significa que elas não se revêem nesta direção, ou pelo menos o novo presidente, com as ideias e com aquele programa que ele apresentou, significa que as mulheres não se revêem nestes discursos extremados e enviesados que são apresentados, e portanto, se calhar, na verdade, isto é um elogio às mulheres do CDS. Sim, porque ele também disse que houve pessoas que ele convidou que declinaram. Portanto, nós não sabemos quantas mulheres disseram não. Se calhar eram todas mulheres a dar nega. Mas também o novo líder diz que quer fazer um partido sexy. Portanto, se calhar ele pensou que ter ali 8 homens na direção... Seria pior querer fazer um Há uns partido filmes sexy assim. só de mulheres. Isso aí então Portanto, seria bom, mas é uma pena. redutor. Mas é uma pena que não esteja de facto a seguir até as normas e as recomendações do Conselho da Europa, que fala da paridade, do equilíbrio entre homens e mulheres, e recomendações internacionais que dizem mesmo para tomar medidas para que esse equilíbrio exista. Mas se calhar, pronto, ele também está à procura do seu equilíbrio e da sua faceta sexy. Da sua faceta sexy. Uma mulher que sabe muito bem qual é o seu lugar é Violante Saramago Matos. Passamos ao Minuto Violante. A propósito do Congresso da ANAFRE e de uma intervenção sobre as casas do povo, o secretário da Agricultura disse várias mentiras. Aconselho uma ida ao oftalmologista para mudar de lentes para ler melhor e uma ida ao otorrino para pôr um aparelho para ouvir, porque aquilo que disse não tem nada a ver com aquilo que foi comentado no Congresso, ou que foi tratado no Congresso. Diz também o Presidente da Assembleia que o CDS não pode viver à sombra do governo que integra. Eu concordo em absoluto, mas gostaria que o Presidente da Assembleia fizesse o mesmo no Parlamento e não fizesse orelhas mocas aos sucessivos comportamentos protagonizados, no essencial, por deputados do PSD, do CDS e membros do governo, como o último da Sra. Secretária dos Recursos Humanos, que se dirigiu ao líder parlamentar do PS, dizendo-lhe que parecia que ele estava mais preocupado com os homens do que com as mulheres. Isto é absolutamente indigno, isto não é próprio de um debate parlamentar, isto não é próprio de uma pessoa que tem respeito. E, portanto, sem que o Presidente do Parlamento tenha dito seja o que for. Ao Dr. Rui Barreto, eu aconselho que fale verdade, porque não pode ir para o Congresso dizer que um partido que não o PS e o PSD está pela primeira vez a governar a Madeira. É mentira. O PS nunca governou a Madeira e se alguém alimentou durante os próximos 4 anos o PSD no poder, foi o senhor. Foi o CDS que se juntou ao PSD para poderem manter o PSD no poder. Esta foi a opinião desta semana de Violante Saramago Matos. Com isto, introduzimos a nossa rúbrica Mulheres na Boca do Mundo. Luísa, de quem se falou esta semana? Bem, falaram-se de muitas mulheres, mas eu escolhi a nossa Ministra da Cultura, Graça Fonseca, primeiro porque adquiriu e teve essa coragem de adquirir a coleção do BPN, que estava ali parada, com 100 e tal obras, quase 200 obras de vários artistas, 150 de artistas portugueses, e vai enviar essa coleção para Coimbra. Isso é ótimo para a descentralização da cultura. Coimbra fica a ganhar e penso que foi uma decisão de grande valor. Além disso, ainda fez outra coisa que eu acho que é importante, que foi fazer o inventário das obras da coleção de arte do Estado. Descobriu que 90 obras continuam por localizar, mas isto é extremamente importante, porque nós, por exemplo, aqui na Madeira ainda não fizemos este inventário, e não fazendo este inventário nós estamos nas mãos do mercado da arte paralelo, do mercado negro, e não sabemos quantas obras é que entram nos nossos museus, quantas são adquiridas,
protegidas, quantas são as que podem eventualmente depois perder-se nos acervos e nos armazéns e nas caves dessas instituições, e é muito importante que a Madeira também tenha e que tenha esta coragem para fazer este inventário e para nós não perdermos o nosso património. Agora, tenho a certeza que a Ministra vai tentar encontrar estas 90 obras da coleção, o Ministério já está a trabalhar nisso e só temos que elogiar sabe, é que ir à procura pode ser sempre não encontrar. E por isso é um desafio, e depois temos que dizer aos outros porque é que não encontramos, por isso é que ela teve coragem para o fazer. Eu destaco uma mulher da Tunísia, que era um símbolo da resistência contra a opressão. Chama-se Aline Ben Meni, uma das heroínas da primavera. Nós temos sempre uns nomes, mas a gente tem nomes difíceis que é para as nossas ouvintes terem possibilidade de escolha para as filhas, para as... Exatamente. Lina faleceu, infelizmente, esta semana, aos 36 anos, após uma doença crónica renal prolongada, e a sua morte emocionou o país. Ela era o símbolo da resistência, era ousada, corajosa, generosa, dedicou o seu tempo a lutar por direitos e não poupava esforços para ajudar os outros em perigo. De corpo frágil e amparado pela alma, que suspirava por uma outra Tunísia, armada até os dentes com uma caneta e uma câmara fotográfica, registou os ventos da mudança. Ganhou especial relevância e ficou conhecida na sociedade tunisina através do seu blog, A Tunisian Girl. Por lá escreveu as crónicas da Revolução, foi uma das primeiras pessoas a ir até Rabé, Sidi Bouzid, aliás, e Kasserine, para documentar o recurso a munições reais contra manifestantes numa altura em que era muito arriscado fazê-lo. O seu blog existe desde 2009 e já conta com 1070 publicações. Era uma atividade que foi mais intensa no ano de 2011, no ano em que a Tunísia deu a cambalhota e liderou a mudança que desencadeou a Primavera Árabe. Também nesse ano ficou a saber que se falava no seu nome para Prémio Nobel da Paz, mas este cenário não passou de um boato. Entretanto, no mesmo ano, o jornal espanhol El Mundo entrega-lhe o 10º Prémio Internacional de Jornalismo. Em março de 2005, ela escreve um texto também para El Mundo com o título Não plantarão as sementes do medo, no qual aplaudia os avanços quanto aos direitos humanos consagrados na renovada Constituição da Tunísia. Depois da Revolução, continuou a lutar pela democracia e pelos direitos humanos em todas as suas frentes. Quem a quisesse encontrar, bastava ir a uma qualquer manifestação contra a corrupção, os abusos policiais, os direitos LGBT, e de certeza que a encontraria com a sua câmara a fotografar e a documentar tudo o que por lá passava. A morte da jornalista, professora e ativista de 36 anos motivou assim uma onda de emoção na Tunísia. Muito bem. Grande mulher. É verdade, é verdade. E Elisa, a tua mulher da semana? A minha mulher, a mulher que eu trago esta semana, não é mais do que Violante Saramago Matos, a sua benção madrinha. Porque e explicando aqui à Romualda, a Violante Saramago Matos é a madrinha deste programa. Nós consideramos ser a madrinha deste programa, e trago a Violante porque pelo discurso que preferi no passado fim de semana no Congresso da ANAFRE, e foi um discurso que foi muito comentado, foi um discurso muito assertivo, forte, corajoso, em que ela denunciou a instrumentalização das casas do povo para se substituírem às competências que são das juntas de freguesia, uma forma estranha de potenciar a autonomia, por exemplo, do poder local, ou a falta
ou tentar potenciar a falta de autonomia do poder local. E, portanto, de facto, a Violante, por tudo isto, pelo facto de ter proferido este discurso e chamado a atenção, não só a nível regional, porque temos vindo a fazê-lo, mas também a nível nacional, é para mim a mulher desta semana. E a Romualda, tem alguma mulher? Eu tenho uma mulher, não nada de especial, mas que surge no contexto desta minha visita que faço aqui destes 2 dias à Madeira. Trata-se da líder da Associação Presença Feminina. Muito Helena Pestana. Helena Pestana. Fiquei surpreendida com a força, com o trabalho, com a empatia, com a capacidade de se pôr no local, no papel do outro e tentar fazer milagres praticamente sem nada. Para mim, ela era a mulher que eu conheci hoje. É mesmo, ela é a mulher da boca da semana, e do mês e do ano. Já na reta final, já a ultrapassar o nosso tempo, temos o desafio à nossa convidada Romualda. Nós temos aqui uma série de perguntas que não requerem assim uma resposta muito elaborada. Espontâneas. Espontâneas. Então, se a sua vida fosse um filme, que título teria? Futuro certo. Muito bem, isso é melhor que o preço certo. O futuro certo é melhor que o preço certo. E agora, se tivesse que ser deputada de uma das assembleias da região autónoma, ia escolher a dos Açores ou a da Madeira? Na Madeira. Boa. Boa. Teríamos-la como companheira. Romualda, gaiado ou castanhetas? Castanhetas, muito bem. Então, e pão de mafra ou bolo do caco? Bolo do caco. E milho frito, sim ou não? Sim. E prefere catória ou bacalhau com todos? Bacalhau com todos. Isso é muito CDS, bacalhau com todos. Nós devíamos dizer bacalhau com todas. Queremos agradecer a sua presença aqui neste nosso programa, Romualda. Deixamos a porta aberta para futuras visitas. É tão bom receber estas pessoas com esta energia tão vibrante e senhoras de si, lutadoras e que agarram a vida assim pela frente e avançam. É como a Joana Falcoa. Eu vou inspirada e revigorada com a presença destas mulheres fortes, destas deputadas do Partido Socialista da Assembleia Regional aqui da Madeira, que me deixaram com muita vontade de aqui voltar e, sobretudo, de acompanhar o que elas fazem. Em jeito de homenagem, terminamos com a música da semana. Chamam-lhe a diva. Falo de Ineida Marta, é a rainha da música da Guiné-Bissau, numa homenagem à nossa convidada. É a voz feminina mais importante das últimas décadas do seu país. Canta em português, crioulo da Guiné-Bissau, fula, biafada, uma série de línguas nacionais de Angola e dialetos. É uma mulher profundamente muçulmana, livre, corajosa, que nunca deixa de cantar o amor à sua terra e dela pelos outros, mas também as agruras do seu povo, martirizado por tantas guerras, da guerra colonial que opôs a pátria de Amílcar Cabral à de Portugal colonizador, às sucessivas guerras civis. É uma grande defensora dos direitos das crianças, já foi embaixadora da Unicef, cargo que deixou por se sentir de mãos atadas. Homens Digossi é a nossa escolha para esta semana, uma música que é um acordar de consciência para aqueles homens que deixam os filhos ao abandono e com toda a responsabilidade a cair sobre as mães. Bom dia, até para a semana. Esse paquipabeça que tá põe filho no mundo é que lembra como existe. Salam. O misigosa é terranha fama, tá falainha filho, mas que tá sibi, como que tá comer. É terranha fama, tá falainha parsi comigo. Mas kata sibi, como kita dormi. É terranha fama, meti foto na Facebook.
na Instagram, minha filho fêmea. Kibu filho fêmea cuca sibi, uma kita bisti. Kibu filho fêmea cuca sibi, uma kita come. Kibu filho fêmea cuca sibi, munde kita dormir. Kibu filho fêmea cuca sibi, se tava pra escola. O misigos, eta misti filho de São Panami. Ai, Panami, pa falar e parir. Eta misti filho de São na boca, pa falar. Eta misti filho de São Panami, pa falar e parir. Eta pega na ranha fama. A esparce comigo, a essa-in. Minha filho macho, eta pega na ranha fama. A esparce comigo, a essa-in. Minha filho fêmea, kibu filho fêmea cuca sibi, uma kita piste. Kibu filho fêmea cuca sibi, uma kita comer. Kibu filho fêmea cuca sibi, uma kita dormir. Kibu filho fêmea cuca sibi, se tava pra escola. O misigos, eta misti filho de São Panoni, eta misti filho de São na boca. Ai, na boca, pa falar em mim. Eta misti filho de São Panoni, pa falar e parir. Eta misti filho de São na boca, pa falar em mim. Esse pa que homens e babes que ta vira ser filho costa. Eta vira que mame que filho costa. Botem paciência. Vou riba atrás para ver a riqueza de homem filho. Eta misti filho de São Panoni, pa falar e parir. Eta misti filho de